Então vamos lá, vamos resolver agora o LeetCode 206. Basicamente a gente precisa inverter uma lista aqui, uma lista ligada. E a gente tem dois códigos, né? A gente vai ter o código que resolve utilizando as structs que a gente já vem utilizando. Só que o LeetCode ele passa uma struct específica, a gente vai ter que só converter para jogar o código lá, beleza? Mas vamos criar aqui juntos primeiro. Aqui a gente vai precisar primeiro criar um current que vai receber ll.head, né? Que no caso vai receber o primeiro item da nossa lista. Então ele vai ser o primeiro item. A gente vai criar um previous, uma variável previous, que vai ser do tipo ponteiro de node para ela ser nula. E vai criar uma variável next, que vai ser um ponteiro de node para ela também ser nula, beleza? Aí a gente vai verificar, enquanto o current for diferente de nulo, a gente vai executar o código até que essa variável, essa função aqui seja verdadeira, né? Assim, a gente basicamente vai fazer com que next receba current.next, beleza? Para ele poder salvar nessa nova variável o valor do próximo item, porque ele precisa meio que fazer o contrário, né? Inverter essa lista. A gente vai fazer com que current.next receba previous, tá? Então a gente vai colocar nulo inicialmente nela, porque é como vocês viram que a gente vai sempre criando uma nova lista, basicamente, para inverter em outro lugar, assim dizendo. A gente vai fazer com que previous receba current e que current receba next, beleza? A gente vai fazer essas inversões e depois dele sair do for, a gente vai fazer com que ll.head receba previous, tá? Dessa forma a gente consegue inverter a nossa lista ligada. Então vamos testar. Aqui eu tenho o Otávio Rancode em teste, eu tenho aqui o ll.printlist, eu vou printar ela antes, vou fazer um ll.invertList, tá? Reverse list nesse caso, e vou dar um ll.printlist novamente. Se a gente rodar aqui o nosso código, a gente tem Otávio Rancode em teste, virou teste Rancode em Otávio, tá? Então ele conseguiu inverter aqui a nossa lista, fazer ela ficar ao contrário, obviamente, né? Agora vamos jogar esse código lá pro LeetCode pra gente ver como vai funcionar, né? Como a gente vai conseguir ver se esse código funciona e se ele passa nos testes do LeetCode. Então aqui no nosso reverse list, no LeetCode 206, vai estar o link na descrição, ele passa aqui. Quando ele passar uma lista 1, 2, 3, 4, 5, quer que vire 5, 4, 3, 2, 1, tá? Então ele passa alguns exemplos aqui, algumas constantes, que o número de nodes está num range de 0 e 5.000, tá? Então ele sempre passa os limites do código até onde vai, para você não ter que ficar criando validação que não faz sentido, beleza? Então aqui vamos colar o nosso código, só que vocês veem que a lista que eles passam aqui é um head, então não vai ser ll.head, vai ser só head, tá? Então todo lugar que tiver ll.head a gente vai trocar por head, porque é o que ele passa por parâmetro, tá? E aqui no caso é list node struct, então a gente vai ter que trocar aqui o nosso node por list node, tá? É o que a gente tem como list node, e aí no lugar que a gente tiver o next com n minúsculo, a gente vai ter que trocar por next n maiúsculo, tá? Então todo lugar que tiver next aqui, opa, na verdade essa variável não precisa, é só current.next e current.next, tá? Então a gente só precisa trocar essas variáveis para funcionar aqui, então se a gente clicar aqui em run, vamos rodar para ele rodar os testes do LeetCode. Então tá faltando return, né? Então tá faltando aqui em algum lugar return. Vamos colocar aqui um return, porque ele tá pedindo, tá? Vamos dar um run. Então ele retorna, ele fala que deu um erro aqui no return, porque ele precisa do list node. Então a gente vai ter que retornar o head aqui, tá? Ele não precisa só dar um return. Porque no nosso, como a gente tá tratando com ponteiro, não precisa desse return, mas nesse caso ele precisa, tá? Então ele falou que aceitou aqui os três casos, ele mandou 1, 2, 3, 4, 5, retornou 5, 4, 3, 2, 1. No segundo caso ele mandou 1, 2, retornou 2 e 1. E no terceiro caso ele mandou uma lista vazia e retornou uma lista vazia, beleza? Se a gente der um submit aqui para ele ver os resultados do nosso código, vamos ver como ficou a estatística dele, né? Então aqui, basicamente ele rodou em 2 milissegundos, tá? E ele utilizou um máximo de memória de 2.57 megabytes, tá? Então ele colocou como aceito, né? Ele utilizou essa memória, ele dá várias informações aqui, né? Então ele passa mais resoluções, mais códigos aqui pra gente resolver, mas tá lá o nosso código aceito aqui no LeetCode, né? Mais um código aqui pra gente ter como exemplo de que a gente tá resolvendo alguns LeetCodes juntos, beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo aqui ainda sobre lista ligada, mas vai ser um conteúdo um pouquinho mais interessante, ainda mais interessante do que a gente já tá vendo, beleza? Vejo vocês lá.